Vamos lá então. Bom, na última aula nós conversamos e tivemos aula sobre notação científica. Vocês viram que notação científica era para representar números muito grandes ou muito pequenos, geralmente usados em algumas ciências como astronomia, algumas engenharias e na parte de biologia. Então vamos lá. Então começamos aqui com essa primeira questão da página 33, onde ele diz assim: escreva em notação científica os números. Diâmetro de um glóbulo vermelho de sangue humano, 0,007 milímetros. Vocês lembram qual é a regra? Eu tenho que ter o dígito Q significativo na parte inteira, não é isso? Como é que vai ficar? Então vamos lá. Então vamos ter o seguinte: como eu tenho um número pequeno, bastante pequeno, e também não é tão pequeno assim, mas eu posso escrever em notação científica. Então, é como se a vírgula se deslocasse, não é isso? É como se a vírgula se deslocasse, não. A vírgula vai se deslocar até após o número 7 para ter esse dígito significativo, não nulo, que a gente sempre diz assim. Então, eu vou ter 7 inteiros vezes 10, e aí, conforme a potência de base 10, como é que ela vai ser? Ela pode ser positiva ou negativa, não é isso? Vá, pode falar. Isso, Alberson. Isso, correto, menos 3. Então, se ele já trata-se de um número decimal muito pequeno, eu já sei que o expoente vai ficar negativo. Bora lá, mesma coisa da letra B. A vírgula vai se deslocar, e uma coisa muito importante, gente. Em notação científica, eu vou deslocar a vírgula até o dígito não nulo. Primeiro dígito não nulo significativo. Então, a vírgula vai se deslocar desse ponto onde ela está até ficar entre o 1 e o 0 aqui. Ó. Ela vai se deslocar até aqui. Então, eu vou botar 1,09 vezes 10. Aí, de novo, eu tenho um número muito pequeno. Como eu tenho um número muito pequeno, o expoente vai ser negativo. E aí eu vou contar quantas casas decimais essa vírgula se deslocou até esse ponto. Então, eu vou lá e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter o quê? Menos 6 ou menos 5? É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Então, menos 5. População de Tóquio em 2018, 37 milhões de habitantes. Pronto. Uma coisa aí que vocês têm que prestar atenção. Eu não tenho um número com todos os seus algarismos. Eu tenho 37 milhões. Primeira coisa que eu tenho que entender é como é que eu vou escrever esse 37 milhões com todos os seus algarismos. Ele é escrito assim: 37 mil, 37 milhões. Agora eu ponho ele em notação científica. Em notação científica, eu tenho que ter o quê? Um dígito significativo na parte inteira, então a vírgula vai se deslocar desse ponto. Lembre-se que todo número inteiro é como se a vírgula tivesse, ó, nesta parte aqui, ó, final, e ela vai se deslocar até aqui. Então eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como aqui eu tenho um número muito grande, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar positivo, não é isso? O expoente. Então, vezes 10 elevado à sétima potência habitantes. Eu não coloquei aqui, ó, que eu tenho que colocar qual foi a grandeza que foi usada. Na letra A foi o que? Milímetros. Na letra B foi em quilograma. Não posso esquecer desse detalhe. Letra D. A população brasileira em meados de 2019, segundo o IBGE,
é de 209.767.776 habitantes. E eu vou fazer a mesma coisa. Ah, mas aqui não tem muitos zeros, mas eu vou obedecer a mesma regra. Então, o que é que eu tenho? Como eu tenho esse número, um número grande, a vírgula se encontra nessa posição, eu vou deslocar a vírgula até ficar entre esse 2 e esse 0. Então, vai ficar 2, aí eu venho 0, botei ponto, é 2, 0, 9, 7, 6, 7, 7, 7, 6, vezes 10, elevado a quanto? Me diz aí. Isso, 8. Vamos lá para a próxima questão. Bom, o gráfico a seguir mostra a composição setorial do Produto Interno Bruto, PIB. Oi. De... Pronto, volto. É porque aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ir para fotos. Para poder mostrar ali a página. Deixa eu atualizar aqui. Anota aí. Pronto. Vai lá. Qualquer coisa vocês avisam. Pronto. Vamos lá então. Voltando aqui. O gráfico a seguir mostra a composição setorial do Produto Interno Bruto brasileiro no terceiro trimestre de 2017, que engloba os meses de julho, agosto e setembro. O PIB representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em determinada região durante determinado período. Neste trimestre, julho, agosto e setembro, o valor do PIB agropecuário somou 70,29 bilhões. A agropecuária teve ganhos de 9,1% em relação ao trimestre anterior. O IBGE... Peraí, Sara, só um minutinho. Vamos lá. O IBGE atribui o resultado positivo aos ganhos de produtividade na agricultura. As atividades florestais também são apontadas como importante crescimento agropecuário. Bora lá, letra A. Se você pensa em somar esses três aí, observe que não vai estar... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para poder mostrar para quem está sem o livro ver o gráfico. Pronto. Bom, eu não posso somar esses três aqui, nem esse com esse com esse, porque vai dar 100%. Aqui é o PIB. Aqui é o que se refere ao percentual de cada área desse PIB, de serviços, indústrias e agropecuária. O agropecuário somou 70,29 bilhões. E aí? O que é que eu vou fazer?
Eu vou ter que fazer uma pequena regra de 3, gente. Olha só. Preste atenção como é que nós vamos fazer aqui. Bom, o que é que eu vou ter que fazer então? Eu tenho 70,29 bilhões, que corresponde à agropecuária, que corresponde a 5,7%. Então, vou botar aqui, ó, 70,29 bilhões, ele corresponde a 5%, 5,7%. Vamos calcular o de serviços. E 73,2% corresponde a que valor? Eu vou ter que fazer cada um desses e ir anotando lá. Peguem a calculadora de vocês, a gente vai ter que fazer. Todo mundo lembra, né? Vocês trabalharam isso ano passado, 7º ano. Ó. Tá o cruz credo aqui, então. Até o Google ouviu minha voz aqui e pediu para fazer regra de 3. Bora lá. Então eu vou ter 5,7x vai ser igual 73,2. Faz essa multiplicação aí para mim. 73,2 vezes, vou botar aqui, ó, 70,29. Faz essa multiplicação para mim, por favor. Quanto é que dá? Pode falar. Pronto. Vamos botar só uma casa decimal. Deu 5.145, porque ele quer que a gente faça uma estimativa, então a gente não vai colocar um número tão alto assim. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma estimativa. Então eu tenho, vamos colocar esse 5.145 que você me falou, não foi isso? Vamos botar 5.100, que a gente faz uma estimativa. Vai ser igual, deixa eu colocar aqui, igual a 5.100. Como ele quer uma estimativa, a gente não precisa pegar o valor exato. Divide aí 5.100 dividido por 5,7, para a gente dar um valor estimado também. Dá quanto? Isso. Pronto, vamos botar. É porque é um número muito grande. Por isso que ele pediu para você fazer. Isso, por isso que ele pediu para fazer estimativa. Não coloque não, precisa não. Deu 894, alguma coisa, não foi isso? Ele quer estimativa, então não precisa ficar se preocupando. Então, ó, nós já sabemos do agropecuário, vou botar ele aqui anotado, que foi, que o livro já fala, aqui ó, agropecuário, cadê? Deixa eu sinalizar aqui, ó. Foi de 70,29 bilhões, vou botar ele aqui, 70,29 bilhões, mas agora o que nós calculamos, segundo a tabela que está aí, foi o de serviços, que foi de 73,2%, que nós encontramos 890. Vamos calcular o último agora, que é o das indústrias, que foram 21,2%, não é isso? Segundo a tabela aí.
Vamos fazer o mesmo cálculo, só que eu vou mudar aqui, ó, para vocês entenderem. Isso daqui que a gente calculou foi o de serviços. Agora vamos fazer o cálculo das indústrias. 21,2. Então eu vou apagar aqui, que o cálculo ele realmente é parecido. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa, ó. 5,7x vai ser igual a 21,2 vezes 70,29. Vamos fazer a mesma coisa, Alberson. Turma, preste atenção, por favor, viu? Eu não botei o x aqui, peraí. Então, 5,7x vai ser igual. Quanto é que dá essa multiplicação, Alberson, por favor? Ou outro que esteja fazendo. 21,2 vezes 70,29. Pronto. Vamos fazer o arredondamento. 1.532? Deu isso mesmo? Refaz essa conta aí, eu tô achando... O seu deu mesmo, Alberson? Vou botar aqui, 1.530. Pronto. Eu vou fazer aqui. Pronto, eu vou fazer aqui o meu também, para ver. Mesmo assim, chega o próximo. A gente pode arredondar para 1.500. Deu 1.490,148. Mas a gente vai arredondar porque ele quer o cálculo estimado. Então, bora lá. Então, vou botar 1.500. Então, x vai ser igual a 1.500 dividido por 5,7. Bora. Dá quanto aí esse 1.500 dividido por 5,7? Não, esquece. A gente está fazendo estimativa. Ó, não esquece. Por isso que ele pediu estimativa, porque ele sabia que a questão ia dar números com décimos muito grandes. Então vamos arredondar para 260. Pronto. Vou botar aqui aproximadamente 260. Então, mais 260. Dá quanto essa soma daqui? Lembre-se que isso aqui está em bilhões, ok? Então, esse 70,29 que corresponde ao agropecuário, a gente pode arredondar ele para 70, já que nós estamos fazendo a estimativa. Faz aí a soma disso tudo para mim. Dá quanto? 260 mais 890 mais 70 dá quanto? 1.220 bilhões, não é isso? Não podemos esquecer isso. Depois vocês pegam isso daqui na aula que está gravada, se vocês esquecerem os cálculos, ou printa aí para anotar ele depois. Só que a gente tem que escrever esse 1.220 bilhões em notação científica. Então, primeiro encontramos todos os valores. Essa realmente é uma questão bem trabalhosa. Vamos lá. Apagando aqui. Vamos escrever ele, que eu recomendei para vocês não aplicarem de vez. Vamos escrevê-lo com todos os dígitos. Mil, milhões, bilhões. Pronto, escrevi com todos os dígitos, olha aí. Se eu tenho 1.220 bilhões, vamos lá.
Como é que ele vai ficar em notação científica? Bora. Não, agora é notação científica, não precisa. Eu quero primeiro a parte numérica, depois eu quero a potência de 10. 3, 6, 9, 10 zeros, isso. Vamos lá, turma. Vamos lá, oitavo ano. Cadê vocês? Não, gente. A gente tem que colocar isso em notação científica. Como é que ele vai ficar em notação científica? Diga. Alberson, lembre-se que eu tenho um dígito significativo. Você colocou 3, 122,0. Você colocou 3. Eu tenho um. Isso. Hã? E agora? Vezes 10 elevado a quanto? Não, Alberson. A 12, porque ele contou até a 12ª casa. A vírgula, lembre-se que a vírgula se desloca dessa parte aqui até aqui, ó, para ficar entre 1 e o 2. Então ele deslocou-se 12 casas decimais para a esquerda. Então ele fica positivo o expoente. Eu estou sentindo que vocês estão tendo sérias dificuldades, vocês não estão abrindo a boca. Isso é complicado, viu, para vocês. Muito complicado. Se vocês não falarem, eu não vou saber o que é que vocês têm. Mas aqui, só de longe eu já percebo que vocês estão cheios de dúvidas. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Assim que terminar isso daqui, eu vou fazer um exercício com vocês, só de notação científica, no caderno. No caderno que eu estou vendo aqui, o negócio está pegando e vocês não estão falando nada aí. Bora lá, questão 3. Décadas atrás, 1 megabyte era considerado uma grande quantidade de memória. Um bom exemplo são os disquetes que eram bastante utilizados no passado. Os mais comuns tinham capacidade de 1,44 megabytes. Outro tipo de mídia que foi bastante utilizada foram os CDs, comumente com capacidade para 700 megabytes. O armazenamento de um CD é quantas vezes maior que de um disquete? Eu vou ter ideia aí de proporcionalidade, então vou fazer uma divisão, não é isso? Então, para saber quantas vezes a capacidade do CD é maior do que a de um disquete, eu vou ter que fazer o quê? Uma divisão. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 700 dividido por 1,44. Faz essa divisão aí para mim. Dá quanto essa divisão aí? 486, aproximadamente, não é isso? Ele dá exato? Pronto. 486, vamos colocar só um dígito, que aqui ele não pediu arredondamento, não pediu estimativa,
Vírgula quanto? Só a primeira casa decimal. Pronto. Então, quer dizer que o CD é 486,1 vezes maior que o disquete. Vamos lá. Anotou aí? Para fazer essa letra B, eu vou voltar lá na tabela. Que você tem uma tabela lá para poder responder essa questão. Escreva o valor aproximado do armazenamento de um CD em bytes, usando a notação científica. Vamos voltar aqui. Ele tem 700 megabytes, não é isso? Cadê? Pronto. 1 megabyte tem 1024 kilobytes, olha aqui, e 1 kilobyte tem 1024 bytes. É disso aqui que a gente vai precisar, porque a gente vai transformar 700 megabytes em bytes. O que, que a gente vai ter que fazer? Me diz aí. Eu tenho que pegar 700 megabytes e tenho que converter em bytes. E aí agora? Aí eu venho. Para transformar de megabytes em kilobyte, eu multiplico por 1024. Depois, o que eu encontrar de kilobyte, tá vendo? Para transformar em bytes, eu vou de novo multiplicar por 1024. Então, significa que para transformar o armazenamento desse CD em bytes, eu vou multiplicar ele duas vezes por 1024. Então, vai ficar assim, ó. 700 vezes 1024 vezes 1024. Setecentos e trinta e quatro. Pronto, bora lá. 734. Esse ponto aí é porque a sua calculadora aí ele separa a, as classes, ok? Não é por conta da vírgula não. Vírgula 734 ponto. Continue aí, que eu não lembro. Pronto. Então quer dizer que eu tenho 700 megabytes. Vou botar aqui embaixo, ó. 700 megabytes equivale a 734 milhões 3.200 bytes. Só que ele quer esse número que está aqui em notação científica. Vamos lá. Como é que ele vai ficar em notação científica? Isso aqui é a mesma coisa que escrever como em notação científica. Eita, oitavo ano.
Tá complicado. Diga. Isso. Pronto. Até o. Não, não precisa colocar esse 00 depois lá do 2, não precisa colocar mais. Mas tá certo que você fez. 7, pronto, 7,34. Deixa eu botar aqui 003, 2 vezes 10. E aí você. Isso mesmo. Bytes. Correto. Vamos? Para a gente não perder tempo, porque ainda tem uma terceira questão. Terceira questão é a outra parte. Bora lá. Letra B, como é que fica aí? 10 elevado a quanto? Isso, 10 elevado a 1. Letra C, 10 elevado a? Ao quadrado, muito bem. Letra D, 10 elevado ao? Isso. Letra F, 10 elevado a? Pronto. Letra G, 10 elevado a? Isso, sexta potência. Letra H, 10 elevado a? Muito bem, correto. Expoente é um decimal, expoente negativo. Vamos lá. Letra I, 10 elevado a? Isso, duas casas decimais. Letra J, 10 elevado a? Menos 4. Conta direito o número de casas decimais. A letra A eu resolvi, não foi da segunda questão. Fiquei aqui em dúvida, peguei e não coloquei não. Então vou colocar ele aqui. Então vai ficar... Ixi. Puxa ele para cá. São 6. Então vou colocar 5 zeros depois aqui. Pronto. Letra B. Vai ficar o quê? 234. Quantos zeros eu vou colocar? Preste atenção. Quantas casas decimais eu já tenho ali no 2,34? Duas, não é isso? Eu preciso de quantas? 7. Se eu já tenho duas, quantos zeros eu vou completar? Isso. Preste atenção nesse detalhe. Pronto. 5 elevado a... 5 vezes 10 a menos 7. 0, quantos zeros eu vou colocar antes do 5 até chegar ao 5? Preste atenção. Menos 7. Vou dar uma dica. A vírgula está aqui, gente. Lembre-se que o professor fala o tempo inteiro. É um número inteiro. Sendo 5 um número inteiro, é porque a vírgula dele está aqui, ó. Então eu já considero o número 5 como uma das casas decimais. Ele vai correr para a esquerda. Então eu vou colocar quantos zeros antes dele? 6. 2, 3, 4, 5, 6 e o número 5. Olha lá, 8,3 vezes 10 a menos 3. Não, olha aí na tela. Não, aí ó, na letra A, a sua internet está falhando. Quando você está falando comigo, ele está oscilando. Talvez ainda não... Isso, mas aí não, ele para com todos os dígitos, a letra A vai ficar o quê? 1.200.000. E na letra B, ele vai ficar o quê aqui? 23.400.000. Não é 234. Tenha cuidado com isso. Pronto. Letra G. Vai ficar 0, vírgula. E aí agora?
Preste atenção. Ah, entendi o que é que você quis dizer. Colocar dois zeros. Foi isso que você quis me dizer? Pronto, Ana Beatriz. Então, 0, 0. Eu pensei que você diz um número 2 que eu tenho que colocar. Eu vou escrever o número 2. Está correto. Bora lá. 2 vezes 10 ao cubo. Que número é esse? Aí fica todo mundo mudo. Todo mundo tem medo de errar. Ninguém tem. Quantos zeros eu vou colocar após o número 2? 2. Vocês realmente esqueceram. Olha o que eu falei. Ele é um número inteiro. Isso, 3 zeros. Ele é um número inteiro. Significa que a vírgula está aqui. Ó. Eu vou completar com 3 zeros. O número é 2000. Esse 10 ao cubo é como se eu fizesse 2 vezes 1000. Porque o 10 ao cubo é 1 seguido com 3 zeros. E 2 vezes 1000 dá 2000. Não dá para você fazer isso com todos esses números, porque fica complicado quando o número é muito grande ou muito pequeno. Mas aqui, ó, só para você perceber o que é que eu estou resolvendo, na verdade. 2 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 1000. Vamos lá, última questão aqui. Agora eu tenho que escrever em notação científica. Use a regra que o professor explicou. Eu tenho que ter um dígito, não é isso? Significativo na parte inteira. E eu vou começar a observar. Se eu deslocar a vírgula para a direita, não é isso? Eu vou ter expoente negativo. Se eu for deslocar para a esquerda, eu vou ter expoente positivo. Então, eu vou fugir desse exemplo daqui, porque senão vai ficar pouco para vocês resolverem. Então, se eu quero resolver isso aqui, ó, 0,00000, aos desatentos aí, isso aqui é um exemplo, ok? Não está em nenhuma dessas letras aí. Como é que eu escrevo em notação científica? Eu vou lembrar de que eu tenho que ter um dígito significativo na parte inteira. Então, minha vírgula vai se deslocar até qual desses números? Até o primeiro número não nulo. Então, vai ficar entre o 5 e 4. Então, ó, 5,4. Por se tratar de um número decimal, muito pequeno, e a vírgula está se deslocando para a direita, eu vou ter um expoente negativo. Quantas casas? Aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Outro exemplo aqui. Eu tenho esse número aqui, ó, 348. E aí agora, como é que fica? 3,48, não é isso? Lembre que a vírgula está aqui, ó, se tratando de um número inteiro. Eu vou deslocar a vírgula até ter um dígito significativo na parte inteira, então vai ficar entre 3 e o 4. Só pode ter um único dígito, porque senão não é notação científica. Vezes 10, e aí eu conto. Quantas casas se deslocaram para a esquerda? Quantas casas decimais essa vírgula se deslocou para a esquerda? Significa que eu vou ter expoente positivo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mas professor, aqui eu tenho... tem questões que eu tenho de outra forma. Vamos fazer passo a passo. Resolve aí essa questão 3. 2 minutinhos para resolver essa questão 3, que é muito fácil. Vamos então. Temos o seguinte. 0,00012. Qual vai ser o resultado mesmo? Pronto.
Correto. Letra B. Vai ficar o quê? Quando chega nesses assim, vai ficar todo mundo calado. Ninguém quer errar. Errar faz parte. Bora lá. Isso. Isso. Tem que dar a cara a tapa, gente. Errar é normal. Você tem que errar porque você tem que aprender. Bora lá. Letra C, como é que fica? Não, 2, tá faltando 2. Isso. Vezes 10. Vamos contar aqui. 3, 6, 7, 8. Muito bem. Letra D. Isso. Isso, menos 2. Cuidado, não foi uma casa decimal que ele percorreu. Percorreu 2. Bora lá, letra E. Não pode. Ó o que o professor fala. Eu não posso ter 2 dígitos, eu só posso ter um. Isso. 2,3. Então, se você colocar 23, eu tenho dígitos, 2 dígitos. Então, eu não posso ter 2. Posso ter um dígito apenas na parte inteira. Então, 2,3 vezes 10 elevado a quanto? 7. Correto. Letra F. Como é que fica a letra F? Pronto. Vezes 10 elevado. E aí eu conto quantas casas ele percorreu. 6. Letra G. Vou botar a letra G do lado de cá. Como é que fica? Isso. 8,532 vezes 10 elevado a 9. H. 1,2. Aí eu conto. Ó, 3, 6, 9, 12, 13. Muito bem. Espero que tenha tirado todas as dúvidas. Então a gente pode prosseguir agora. Conte aí quantas. Ó, conte desta posição daqui, ó. Desta posição aqui até ficar aqui. Quantas casas essa vírgula percorreu? Isso. Ele tem que ficar entre 1 e o 2. Por isso que é 13. É isso que você vai fazer. Desse ponto aqui até aqui, a vírgula se deslocou quantas casas? Sempre fazendo isso. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho aqui de porcentagem. Escrever a notação percentual, calcular desconto, acréscimo e tudo mais. Mas primeiro vamos para o básico de porcentagem. Deixa eu botar aqui um quadro.
Bom, isso aqui é um assunto já conhecido de vocês lá do 7º ano, não é isso? Então, porcentagem, pode sim, ótimo, melhor ainda. Se for rápido demais, aí você fala, bora lá. Então, vamos ver a notação. Então, eu tenho, por exemplo, 12%. O que é que significa isso, porcentagem? Eu tenho uma divisão por 100. Então, percentual significa uma divisão por 100. Então, eu tenho uma representação dele fracionária. Eu tenho que entender a representação fracionária e a representação decimal para a gente depois fazer os cálculos de percentual. Vamos lá. Então, 12% é a mesma coisa que escrever 12 centésimos. É a mesma coisa de escrever 0,12. Okay? Bom, se eu quiser fazer o inverso, eu tenho um percentual aqui, por exemplo, 4 quintos, eu tenho uma fração. Eu quero escrever essa fração na forma de taxa percentual. Como é que eu escrevo na forma de taxa percentual? Tem duas maneiras. Se o denominador dessa fração for um divisor do número 100, isso se torna fácil. Se ele não for, a outra forma é dividir o numerador pelo denominador. Okay? Por exemplo, no caso aqui desse 4/5, eu tenho um número no denominador que é um divisor do número 100. Eu vou pensar da seguinte maneira. Qual é o número que eu vou multiplicar por 5 que dê 100? Desculpe. Que dê 100. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dê 100? 20. Se eu multiplicar o numerador ou o denominador por 20, eu obrigatoriamente multiplico também o numerador por 20. 4 vezes 20 dá 80. 80 centésimos é a mesma coisa que escrever 80%. Ah, eu não vou saber, professor, escrever dessa forma. Eu não vou saber procurar qual é o número que eu multiplique. Pronto. Então, tem uma outra maneira. Eu vou pegar 4 e dividir por 5. 4 dividido por 5 dá quanto? Não dá, não é isso? Ele é menor. 0, no quociente eu vou continuar. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Finalizou meu cálculo. Esse resultado aqui decimal, eu sempre multiplico por 100. Então, significa que eu vou deslocar duas casas decimais. Então, toda multiplicação por 100, eu vou deslocar duas casas decimais. Então, isso aqui equivale a 80, que é o mesmo que 80%. Ah, sempre vai ser exato? Não. Então, por exemplo, aqui, ó, 1/3. 1/3 não dá para fazer pelo método que eu fiz aqui em cima. Ah, qual é o número que eu vou multiplicar por 3 que dê 100? Não existe esse número. O que é que eu faço, então? Eu vou pegar 1 e dividir por 3. Não dá. 0 no dividendo, 0 no quociente, põe um vírgula. Eu vou ter 3 vezes 3 dá 9, para 10, 1. Vou colocar 0. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Coloco 0. 3 vezes 3, 9. O que é que você está vendo aqui? O que é que está acontecendo? Dízima periódica, não é isso? Pronto. Eu vou fazer a mesma regra em cima. Multiplicar esse resultado por 100. Quando eu multiplico por 100, o que foi que eu falei para vocês? Ele se desloca duas casas decimais para a esquerda. Então, esse número vai ficar o quê? 33,3. O que é que significa isso? Que 1/3, ok, é a fração geratriz de 0,336, ou seja, é uma dízima periódica. Isso vocês vão observar muito em estatística, quando você soma aqueles percentuais e não dá exatamente 100%. Que muita gente fica se perguntando, por que não dá 100% aquela estatística dali, aquele somatório dos valores na estatística? Porque às vezes a divisão não dá exata, como foi nesse caso daqui. Então,
Um terço é a mesma coisa que escrever 33,3%. Ok? Isso é percentual. Então, eu posso escrever a taxa percentual em decimal ou em fração decimal. Ok? Vamos lá. Vamos fazer os cálculos de porcentagem agora. Dá um print aí na tela quem está copiando. Vamos lá. Vamos aos cálculos com porcentagem. Oi, pode falar, Alberson. Vai sim. Cálculos com porcentagem. Vamos lá, por exemplo. Eu quero saber quanto é 12% de, vamos dizer, R$ 50. 12% de 50. Como é que a gente faz esse tipo de cálculo? Primeiro eu tenho que entender que na matemática esse DI representa uma multiplicação. Então, quanto é 12% de 50? Esse cálculo ele é feito assim. Ó. Eu transformo essa taxa percentual em fração decimal. Ó, o DI ele vira esta multiplicação 50. E aí eu venho, ó, cancelo aqui, porque é possível, e faço. 12 vezes, aqui é como se tivesse 1, lembre-se desse detalhe, 12 vezes 5, que dá 60, e eu ainda tenho 10 aqui, ó, porque só cortei um zero. Ó. Ou seja, 12% de 50 é a mesma coisa que 6. Então, se eu receber um desconto de 12% de R$ 50, eu vou receber um desconto de R$ 6. Okay? Eu vou pagar R$ 6 a menos do valor. Outro exemplo. Quanto é 25% de 48. E aí agora? Vou fazer da mesma maneira. Ó, 25 centésimos de 48. Eu vou resolver isso daqui, mas eu vou dar uma dica para vocês depois que torna tudo muito fácil. Aí vocês já vão fazer tudo mentalmente. Bora lá. Aqui eu não tenho zeros para cortar da mesma forma que eu tenho essa parte daqui de cima. Então eu vou fazer o quê? 25 vezes 48, 100 vezes 1. Quem faz essa multiplicação aí para mim? Quanto é que dá 25 vezes 48? 1.200. Sobre 100, não é isso? Ó, corto zeros com esses daqui de baixo. Então, meu resultado é o quê? 12. Tem uma forma que eu poderia fazer isso aqui. Muito mais rápido e mentalmente. 25% ele equivale a 1/4 de qualquer valor. O que é que isso significa? Você pega esse número 48 aqui e divide por 4. Quanto é 48 dividido por 4? 12. Muito mais prático, tá vendo? Assim como 50% corresponde ao quê? Metade. Metade. 10% corresponde ao quê? A 1/10. Pronto. O que é que vai fazer aqui? Quando a gente for calcular 10%, por exemplo, 10% de 750, vamos fazer de 750, vamos fazer um número sem zeros. De 758,
Não precisa você ficar fazendo esse cálculo todo que eu fiz aqui anteriormente. Toda vez que você calcular 10% de qualquer valor, você vai pegar esse valor e vai deslocar uma casa decimal para a esquerda. Então, quanto é 10% de 758? 75,8. Certo? Não precisa você ficar fazendo. Quanto é 20% de qualquer valor? Aí eu tenho duas maneiras. 20% ou eu calculo 1/5, ou seja, eu pego aquele valor e divido por 5. Então, ou eu mentalmente faço assim, olha, se 10% de 758, eu boto ele aqui, ó, exemplo 4. Se 10% de, eu vou botar até o mesmo número. 758 é 75,8, 20%, eu vou pensar o seguinte, olha, 20% é o dobro de 10%. Então, o que é que eu faço para calcular 20% de 758? Eu vou calcular o dobro de 75,8. Qual é o dobro de 75,8? Aí você vem aqui, ó. 8 e 8, 16, vai 1, 5, 5, 10 e 1 vai 11, vírgula embaixo de vírgula, não é isso? E isso, 151,6. Ah, mas professor, eu prefiro fazer o cálculo. Mostra aí o cálculo como é que seria 20%. Vamos ver se vai dar esse 151,6. Vamos lá. Então, 20% ó, vezes 758. Então, vem aqui, ó. Posso cortar esse zero por esse zero e faço 2 vezes 758 dá 1.516. E aqui ainda tem esses 10 aqui, ó, porque aqui, ó, 10 vezes 1 é 10. Toda a divisão por 10 sem 1.000, o que é que eu faço? Desloco uma casa decimal à esquerda. Então vai ficar 151,6. Tá vendo que é a mesma coisa? Ah, e se eu quiser calcular 30%, aí você vai imaginar, 30% é o quê? O triplo de 10%. E aí, se for do mesmo valor, você calcula 3 vezes. Entendido? Bom, eu vou mostrar aqui nos exercícios que vocês vão ter para casa o que é que vocês vão fazer. Eu vou dar uma explicação aqui para vocês não ficarem perdidos. Ó, tá vendo aqui no Zoom? Anotação percentual, anotação decimal, anotação fracionária, que eu expliquei para vocês. No qual? Na explicação? Volto. Até o finalzinho eu volto. Faltam 2 minutinhos só para explicar para vocês o exercício. Essa questão 4 aqui foi o cálculo que eu acabei explicando para vocês. Está vendo que é do mesmo número, ó? Então ele quer que você tenha um raciocínio lógico. 10% de 120, que foi o que eu falei para vocês. Se tem 0, eu corto um 0. Mas eu falei o quê? Desloca uma casa decimal à esquerda. 20% é o quê? O dobro de 10%. 25% é o quê? Eu divido por 4, não é isso? Se eu quiser fazer mentalmente. Porque na questão 4 ele está pedindo mentalmente. Se você quiser fazer o cálculo e mostrar e demonstrar como é que você está fazendo, ótimo, melhor ainda. 5% significa o quê? Metade de 10%. Então, o que eu encontrei aqui em 10%, eu vou pegar a metade. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto é 10% de 120? Rapidinho. Quanto é 10% de 120? 12, muito bem. Então, quanto é 5%, Luiz, de 120? 6. É esse o raciocínio que eu quero que você tenha da questão. Ok? Bora lá. Questão 5 é ridícula. Você só vai dizer se é uma notação decimal, notação percentual ou notação fracionária. Então, não vou nem explicar. E aqui tem os probleminhas. O borboletário de um biólogo especialista em inseto abriga 108 borboletas da espécie
Aí tem a espécie aí. O que corresponde a 20% de toda a sua coleção. Quantas borboletas há na coleção desse biólogo? Então ele está dizendo que 20% são 108 borboletas. E aqui você vai usar aquela regra de 3. Então, 100% corresponde a quanto? É isso que você vai fazer. Então, sei disso, Everton. Só para concluir aqui, 20% são 108 borboletas. E 100% são quantas borboletas? E aí você vai usar, o cruz credo para poder resolver. Vai usar essa regrinha de 3 aqui. Certo, turma?